Fala galera, Suene aqui, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre a fisiologia do sistema muscular. Para quem não me conhece, eu sou professora de educação física, mestre em ciências do esporte e atualmente sou professora da Universo. Eu estou fazendo essa lista de vídeos aqui para tentar ajudar todo mundo, mais um material de apoio que não substitui a bibliografia ou as aulas que estão em sala de aula, tá bom? Com o seu professor. Vamos lá, para a gente começar esse sistema. Primeiro, a gente vai relembrar alguns conceitos. Deixa eu só ligar aqui o nosso computador a laser, isso aí. A gente vai relembrar alguns conceitos que já foram vistos anteriormente em sala de aula. Vou deixar aqui no cantinho de cá. Alguns conceitos que a gente viu na aula anterior. A primeira questão é que a gente viu um pouquinho sobre o potencial de Nernst e o potencial de Goldman, que nada mais são do que o potencial de difusão dos nossos íons, dos eletrólitos. Enquanto o potencial de Nernst ele basicamente calcula a força eletromotriz, ou seja, a força de movimentação dos elétrons, de apenas um tipo de íon, o potencial de Goldman apresenta a equação que vai calcular para diversos tipos de íon, ou seja, para vários tipos. Além disso, a gente também viu que existem conceitos de diferentes tipos de potenciais. Potencial de difusão, potencial de membrana, potencial de ação, e todos esses nós vamos também abordar ao longo da disciplina, à medida que a gente descrever alguns eventos fisiológicos. Então, se você não assistiu essa videoaula, eu peço que você pare aqui, volta lá, assiste a terceira videoaula, depois você vem para cá, porque senão você vai ter um pouquinho de dificuldade, tá bom? E também a gente viu alguns conceitos básicos, como o princípio do tudo ou nada, ou seja, que o potencial de ação tem que chegar chegando, porque se ele não atingir o limiar de despolarização da fibra não vai despolarizar e não vai haver contração muscular. Que existe o período refratário, ou seja, aquele período em que o potencial de ação sequente o estímulo tem que ser mais forte do que o estímulo dado anteriormente para que essa fibra se contraia, e que também existe o período refratário absoluto, que mesmo que exista esse potencial mais forte, esse estímulo mais forte, a fibra não vai se contrair de forma nenhuma. Isso tudo é importante que vocês entendam, porque agora, quando a gente for abordar o nosso sistema muscular, você precisa ter esses conceitos bem definidos, conceitos de difusão, conceito de transporte ativo, os compartimentos celulares muito bem definidos, para que você entenda o processo de contração muscular e como que o sistema muscular é subdividido também. Portanto, nessa aula de hoje, a gente tem como objetivo abordar os tipos de musculaturas, quais são os tipos de musculaturas que o nosso corpo possui, relembrar as estruturas anatômicas do músculo esquelético, ou seja, qual a histologia do músculo esquelético, estriado principalmente, hoje nessa aula, né, que é a parte 1, detalhar um mecanismo geral de contração muscular, e na aula subsequente a gente também vai discutir a diferença entre os três tipos de fibras musculares e as unidades motores. Então a gente vai dividir em parte 1 e parte 2, para esse vídeo não ficar gigante, cheio de informações, e vocês não entenderem o que é necessário nesse momento da disciplina. Então, nós temos três tipos de tecido muscular. Nós temos o tecido muscular estriado esquelético, que é o que está fixado aos nossos ossos, e ele corresponde à movimentação voluntária, ou seja, a gente consegue controlar com as nossas vontades a movimentação dessas estruturas, e ele é estriado porque vocês vão ver que existem algumas faixas proteicas claras e escuras, que nós chamamos de miofilamentos, que dão esse caráter estriado para essa musculatura. Nós temos também o tecido estriado cardíaco, que ele é encontrado somente no coração e ele é involuntário. Então, nós não pensamos para poder executar os batimentos, a movimentação dos sarcômeros dessa musculatura. Além disso, nós temos o músculo liso, que é encontrado nas paredes das estruturas ocas internas, dos vasos sanguíneos e das vias respiratórias, bem como do intestino e do estômago. Ele não é estriado e ele é involuntário. A gente também não pensa para que ele realize a movimentação por isso ele tem esse nome, músculo liso, porque ele não apresenta as estrias que os demais músculos apresentam. Além disso, eu não coloquei aqui no slide, mas o músculo esquelético ele é multinucleado, ou seja, ele apresenta mais de um núcleo, enquanto o cardíaco e o liso são mononucleados. Aqui a gente tem uma visão dos três tipos de músculos. Aqui nós temos um músculo esquelético, que ele é mononucleado, vocês podem ver que ele apresenta mais de um núcleo, e ele é composto pela célula muscular, que a gente chama de fibra muscular. E ele apresenta as estriações, que são as alternâncias entre aqueles compostos proteicos, que nós também vamos ver os filamentos
espessos e os filamentos delgados, que nós vamos ver mais à frente um pouquinho sobre eles. Já o músculo cardíaco também são estriados, mas eles são conectados por discos intercalares, e eles são mononucleados. Eles apresentam essas estriações e eles também são compostos de células, fibras musculares. Por fim, nós temos o músculo liso, que ele é mononucleado e ele apresenta a fibra muscular, ela não apresenta essas estriações, tá bom? Quais são as principais funções do tecido muscular? Nós temos 4, sendo elas produzir movimento corporal, uma vez que eles estão acoplados aos nossos ossos por meio dos tendões, e junto com os nossos ossos eles vão gerar essa locomoção. Estabilizar as posições corporais, então, agora como eu estou sentada, quem está estabilizando o meu corpo nessa posição são as musculaturas. Armazenar e mover substâncias dentro do corpo, seja, por exemplo, do sangue, do nosso plasma, pelos vasos sanguíneos, que são bombeados pela musculatura cardíaca e também pela musculatura lisa, ou o armazenamento da urina por meio da bexiga e depois a excreção dela. Nós podemos falar também o transporte de substâncias como o oxigênio e os nutrientes pela movimentação do sangue, ou seja, tudo isso é causado também pela contração da musculatura e a produção de calor, que é um coproduto, como a gente fala da contração muscular, é realizada por meio de processos químicos, um coproduto da movimentação dessas subpopulações, dessas moléculas, é a produção de calor pela nossa musculatura. Então, só para a gente não perder, nós temos 3 tipos de musculatura, que são o músculo liso, estriado cardíaco e estriado esquelético, e nós temos 4 funções dessas musculaturas, da nossa musculatura: produzir movimento corporal, estabilizar posições corporais, armazenar e mover substâncias dentro do corpo e a produção de calor. O tecido muscular esquelético, que é o que nós vamos ver daqui para frente, ele apresenta células musculares que são chamadas de fibras musculares. Então, vocês vão ver que aqueles componentes que a gente estudou na segunda aula, quando a gente fala de tecido muscular estriado esquelético, ele tem uma nova nomenclatura. Então, a célula muscular é o mesmo que a fibra muscular quando a gente fala de sistema muscular. E os tecidos conjuntivos, eles circulam as fibras musculares e os músculos inteiros, estendendo ao longo de toda a musculatura e até perpassando, formando os nossos tendões, os quais estão acoplados aos nossos ossos, permitindo que, dessa forma, além de ficar em sua conformação original, esses também consigam transmitir a força produzida pela contração da nossa unidade contrátil, da musculatura, pelo músculo todo e também propiciando a produção de movimento. Além disso, nossos músculos, eles também possuem vasos sanguíneos e nervos que penetram essa musculatura, o que faz sentido. Primeiro, porque o que vai gerar a contração muscular é o potencial de ação, e ele precisa trafegar pelos nervos, chegando até o terminal axonal. E segundo, porque os músculos, eles precisam ser altamente irrigados, porque nós precisamos de oxigênio e ATP, que é a nossa molécula de energia, e ATP é proveniente dos nossos substratos, portanto, a gente precisa o tempo todo da chegada desses substratos, do oxigênio, para que exista a contração muscular e a produção também de ATP, enfim, do que é necessário para que se realize os processos fisiológicos relacionados à musculatura. Quando a gente fala de tecido conjuntivo, de fora para dentro, o primeiro tecido que a gente vai falar é a face, que é uma bainha de tecido conjuntivo denso, que reveste a parede do corpo e os membros, sustenta e circunda os músculos e outros órgãos do corpo. A face ela é enorme, ela passa por todas as musculaturas do nosso corpo. E ela permite o livre movimento dos músculos, transporta nervos, vasos sanguíneos e linfáticos e preenche os espaços entre as musculaturas. Se a gente observar essa imagem aqui, que é um corte transversal do braço, nós podemos observar que nós temos a pele, logo abaixo a tela subcutânea, e então a face circundando as musculaturas aqui. Esse tecido branco conjuntivo que está separando as musculaturas são a face. Se nós temos as demais musculaturas da parte do braço, o húmero, enfim. O que nos compete agora é observar essa parte de tecido conjuntivo. Então, aqui, pele, tela subcutânea e a face. Além da face, nós temos 3 tecidos conjuntivos que estendem-se da face para proteger e fortalecer o músculo esquelético, ou seja, manter ele naquelas posições, proteger essas posições do extravasamento e também para poder transmitir os padrões de força que são feitos pelos sarcômeros, que são as nossas unidades contráteis menores.
Então, nós temos o epimísio, que envolve o músculo inteiro, o perimísio, que envolve feixes de 10 a 100 ou mais fibras musculares, chamados de fascículos musculares, e o endomísio, que envolve cada fibra muscular individual. O epimísio, o perimísio e o endomísio estendem-se além do músculo e formam o tendão. Ou seja, eles não vão revestir só aquela parte, não, da musculatura, não. Quando essa parte da musculatura ela se cessa, eles ainda mantêm estendendo-se até o tendão, até o osso, formando os nossos tendões. Vale a pena dizer que o endomísio, esse prefixo endo, quer dizer dentro. Então, ele é a parte que está relacionada à parte mais interior da musculatura. O perimísio é o que está entre o entre, quer dizer, entre algo, ou seja, entre o epimísio e o endomísio, e o epimísio quer dizer a parte mais externa, o epi, né, é a parte mais externa da musculatura. Para que vocês não fiquem só nessa ideia do que é falado, para que a gente imagine, não fique só imaginando o que é, eu vou mostrar para vocês uma imagem aqui que demonstra, então, o epimísio, tá? Que aqui, ó, pode conectado ao tendão, esse é mais fácil de ver. Aqui nós temos o músculo esquelético. Então, o músculo é formado por fascículos, que são conjuntos de fibras musculares, e o fascículo ele é revestido pelo perimísio. Cada fascículo aqui revestido pelo perimísio. E a fibra, a célula muscular, né, a fibra muscular, ela é envolta pelo endomísio, então, que é a parte mais interna da nossa fibra muscular. Beleza? Agora, entrando na parte de histologia do músculo esquelético, o músculo esquelético ele consiste em milhares de células musculares, ou seja, de fibras musculares. Cada fibra muscular ela é recoberta por uma membrana plasmática, que na célula, de forma geral, a gente chama de membrana plasmática, e aqui a gente vai chamar de sarcolema. Os túbulos T, os túbulos transversais, eles invaginam-se da superfície em direção ao centro da célula. Ou seja, ele vai fazer a comunicação entre a parte o líquido extracelular e a parte interna da célula, ou seja, o líquido intracelular. E vocês vão ver que quando a gente fala de contração muscular, eles são muito importantes. Além disso, nós temos o citoplasma da fibra muscular, que chama-se sarcoplasma, e contém muitas mitocôndrias, que são responsáveis pela produção de ATP, e outras estruturas, outras organelas que formam a fibra muscular. Por todo o sarcoplasma está o retículo sarcoplasmático, acoplado próximo ali dos túbulos T, que armazena os íons de cálcio que são necessários para a contração muscular. Eu sei que está parecendo tudo muito disperso, mas quando a gente vê a imagem vai ficar mais fácil de vocês entenderem cada uma dessas estruturas. E ao longo de todo o comprimento da fibra muscular, nós temos as miofibrilas, que também estão envoltas dentro da fibra muscular e vão estar dispostas de forma a produzir a contração muscular. Cada miofibrila consiste de dois tipos de filamentos proteicos, chamados filamentos delgados ou finos e filamentos espessos ou filamentos grossos. Esses filamentos, eles se sobrepõem, vocês vão ver que eles têm algumas sobreposições ao longo com padrões específicos e formam o que a gente chama de sarcômeros, que são as unidades funcionais básicas das fibras musculares estriadas, que são, ou seja, é a menor unidade funcional básica do nosso tecido muscular estriado. Ou seja, gravem isso, a menor unidade funcional básica de fibras musculares estriadas, ou seja, que a gente possui no nosso tecido. Então, aqui, só para vocês poderem relembrar a terminologia, como se fosse um resumido que a gente viu até agora, o termo geral, para a célula de forma geral, é célula muscular, quando a gente fala no músculo, é a fibra muscular. A membrana plasmática é o sarcolema. O citoplasma é o sarcoplasma, e o retículo endoplasmático modificado é o retículo sarcoplasmático na fibra muscular. Então, partindo de uma visão macro para uma visão micro, a gente tem o tendão muscular, o músculo esquelético, ele vai ser envolvido, como a gente viu, pelo epimísio. Então, nós temos os nervos e os vasos sanguíneos ramificando ao longo dessa musculatura. Então, a gente tem o tecido conectivo, que é o tecido que vai conectar essas partes e vai evitar a sua dispersão ao longo da musculatura. Esse tecido que vai envolver os feixes musculares, fascículos musculares, que são os feixes de fibras, nós chamamos de perimísio. Nesse feixe muscular, nós temos diversas quantidades de fibras musculares, e cada fibra muscular vai ser revestida também por tecido conectivo, o qual nós chamamos de endomísio. Dentro de cada fibra muscular, nós temos
Nós temos o núcleo, nós temos as mitocôndrias responsáveis pela produção de ATP, essa fibra muscular ela é envolta por uma membrana que nós chamamos de sarcolema. Dentro da fibra muscular, nós temos o sarcoplasma. Dentro do sarcoplasma, nós temos as miofibrilas e os miofilamentos espessos e delgados. Cada um desses vai apresentar conformações distintas e essas conformações com um padrão específico que vão formar o sarcômero, que é a menor unidade funcional da musculatura. Aqui nós podemos ver uma ultraestrutura do músculo e aqui vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, nós temos aqui a parte do sarcolema, que é a membrana plasmática muscular, o núcleo acoplado, a membrana plasmática, e como se fosse em forma de cilindro, nós temos os túbulos T que vão se invaginar desde a parte externa até a parte interna. Logo ao lado dele, nós temos o retículo sarcoplasmático, que é um alto reservatório de cálcio. E entre eles nós temos os filamentos grossos e finos dispostos entre as unidades E, que são os sarcômeros. Além disso, nós temos a mitocôndria muito próximos, né, dessas fibras musculares para poder disponibilizar ATP. E aqui é uma visão mais microscópica, ainda vamos falar assim, das miofibrilas, possuindo a disposição dos sarcômeros. Lembra que o sarcômero é toda a área entre esses discos Z, essa conformaçãozinha aqui, e nós temos a banda I, que é composta somente por filamentos delgados, essa parte mais clara. Nós temos a banda A, que é a junção de filamentos delgados e filamentos grossos, ou seja, que apresentam a sobreposição, e nós temos a zona H, que apresenta apenas os filamentos espessos, filamentos grossos, que nós vamos ver daqui a pouquinho quais são esses miofilamentos. Então, por isso que tem essa configuração estriada da musculatura. E esquelético, porque ele está conectado ao nosso esqueleto, por meio de tendões. Aqui nós temos ainda uma disposição dessas miofibrilas nos componentes de miofilamentos. Então, aqui os discos Z, a composição de actina, que são os miofilamentos finos, titina e nebulina, além do complexo tropomiosina e troponina, que vão cobrir o sítio ativo da actina, que é uma parte que tem uma afinidade, um amor, aqui pode tocar até aquela musiquinha, Carlos Whisper, com os filamentos grossos de miosina. Então, pense aí no termo, um trisal aqui, o complexo troponina-tropomiosina, ele impede a ligação da molécula de miosina. Essa, por sua vez, é essa que está aqui, que está aqui dispersa, e quando a gente fala de banda A, ela é essa parte aqui que tem aparece uma sobreposta à outra. Aqui nós temos a banda I, que são apenas os filamentos finos, e aqui a zona H, que é onde aparece apenas os filamentos grossos, ok? Para você parar um pouquinho aí, eu sugiro você dar um pause nesse vídeo e tenta refletir sobre tudo que a gente discutiu até agora, tá? Qualquer coisa, se você tiver alguém na sua casa, mesmo que não seja da área, tenta explicar para essa pessoa esse fluxograma, porque ele ajuda muito. Então, o músculo esquelético ele é composto de tecido conectivo, que vai desde sua visão macro até a sua visão micro. Então, a gente está falando de face muscular, epimísio, perimísio e endomísio. Nós temos também os nervos, que vão se ramificar para dentro da célula muscular, uma vez que nós precisamos gerar o potencial de ação e ele precisa despolarizar essa fibra para que comece o processo de contração muscular. Os vasos sanguíneos para chegar de substratos de oxigênio para a fibra muscular. Então, os fascículos musculares, que são compostos somente por fibras musculares, que é a célula muscular, as quais contêm vários núcleos para o seu comando, o sarcolema e os túbulos T, que funcionam acoplados ao retículo sarcoplasmático, que é um alto reservatório de cálcio, sendo que os túbulos T são uma extensão do sarcolema. Nós temos também o sarcoplasma, que contém, além do retículo sarcoplasmático, as miofibrilas, as mitocôndrias para a produção de ATP e os grânulos de glicogênio para a disponibilidade de glicose para sua conformação em substrato, para sua conformação em energia. Nós temos também as miofibrilas, que são compostas de filamentos finos, troponina, tropomiosina e actina, e os filamentos grossos, que são a miosina. Além disso, nós temos outras proteínas, acessórios, que vão facilitar a estruturação daquela forma dos nossos sarcômeros.
que são a titina e a lembulina. Uma vez que eu falei, todas essas proteínas, elas são organizadas na menor unidade funcional da nossa musculatura, que são os sarcômeros. Beleza? Até aqui entendido? Então, vou tomar uma água, você para esse vídeo um pouquinho e você tenta explicar isso para alguém, beleza? Dando sequência aqui à nossa aula, nós vamos continuar falando sobre a histologia do músculo. Eu vou repetir algumas coisas para que fique bem claro para vocês, tá? Os sarcômeros são separados uns dos outros pelos discos Z, material proteico denso. Então, toda a área compreendida entre dois discos Z é o que é um sarcômero. Dentro de cada sarcômero, a área escura é chamada de banda A, todo o comprimento dos filamentos espessos. No centro da banda A, temos a zona H, que contém somente filamentos espessos. Na zona A, a gente tem filamento espesso e delgado. Na zona H, a gente só tem filamento espesso. Já a área de coloração mais clara em cada lado da banda A chama-se banda I. Só possui os filamentos delgados, os filamentos finos, de actina, troponina, tropomiosina. E cada banda I estende-se dentro de dois sarcômeros, divididos ao meio por um disco Z. As alternâncias de banda A mais escuras e bandas claras, e banda I claras, dá à fibra muscular aquela aparência estriada esquelética. Então, o que a gente falou? Miofibrila, ela é composta pela banda A, os discos Z, que vão delimitar os sarcômeros. Aqui na zona H nós temos apenas filamentos espessos. Na banda I nós temos apenas filamentos de actina, e essa banda é dividida pelos discos Z. E nós temos também a banda A, que é a sobreposição dos filamentos espessos e delgados. Ok? Se a gente fizesse um corte transversal da fibra, ou seja, a gente cortasse essa fibra no meio e tirasse uma plaquinha de cada uma dessas partes, é assim que seria demonstrado microscopicamente cada uma dessas faixas. A banda I apenas com actina, ou seja, essa partezinha retirada aqui. A zona H apenas com a miosina, demonstrando esses filamentos um pouquinho mais grossos. A zona M, que é a miosina, está ligada a proteínas acessórias, que é aquelas que mantêm a conformação, e a banda A, sobreposição de actina e miosina, ou seja, aquela parte estriada da musculatura. Os filamentos espessos são compostos da proteína de miosina. A gente já falou isso, mas como eu falei, vou repetir para que fique mais fácil para vocês. A miosina tem a forma de dois tacos de golfe entrelaçados, sendo que ela é dividida em cauda e cabeça da miosina. E as caudas, elas estão voltadas para o centro, ou seja, para a linha M, enquanto as cabeças, elas vão se entrelaçar, e nós temos milhares de miofilamentos de miosina formando um filamento grosso em sua máxima extensão, tá? Já os filamentos delgados ou finos são formados principalmente da proteína de actina, e eles estão presos aos discos Z. Para quê? Para que consigam reproduzir esse componente de contração muscular e encurtar ou alongar o sarcômero sem perder a sua conformação. As moléculas individuais de actina unem-se para formar um filamento de actina torcido em hélice, ou seja, apresenta-se como se fosse um colar de pérolas em dupla hélice, vão se retorcendo. E notem que a actina, além de ter a titina para manter a sua conformação estrutural, ela também possui esse complexo de troponina, tropomiosina, protegendo o seu sítio de ligação. Então, vamos voltar lá para a gente pensar o seguinte. A miosina, ela fica energizada, ela tem uma possibilidade de hidrólise da molécula de ATP, ou seja, quebra da molécula de ATP, para ficar energizada, para no momento que a tropomiosina e a troponina se afastar do sítio de ligação, ou seja, do sítio de amor da miosina pela actina, ela poder se conectar e gerar contração muscular. Contudo, quando a fibra está em repouso, a troponina e a tropomiosina, elas ficam por cima desse sítio de ativação da actina, que se conecta à miosina. Cada molécula de actina contém o sítio de ligação da miosina, onde a cabeça da miosina pode se fixar. Os filamentos delgados ainda contêm duas outras proteínas, troponina e tropomiosina, que vão tampar esse sítio, como a gente conversou, e o músculo relaxado, a miosina não consegue se ligar porque a tropomiosina e a troponina são muito ciumentas e elas não querem deixar que exista essa ligação. Os filamentos de tropomiosina estão seguros no lugar pelas moléculas de troponina. E na contração muscular, os sítios de ligação estão descobertos, permitindo a ligação da miosina à actina, e daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês como que esses sítios de ligação são descobertos, e eu já adianto para vocês que é uma outra pessoa que chega e fala assim, não, para de ficar no meio desse trisal aí, vamos fazer uma coisa que é diferente, deixa eu me ligar a você, que é a molécula de cálcio.
Então, aqui a gente tem uma visão macro, mais uma vez, a disposição entre os sarcômeros, que são essas partes dos discos Z, a conformação de actina, de miosina, a parte que aparece só a miosina, parte que há a sobreposição de actina e miosina, e aqui só os filamentos delgados. Então, os filamentos grossos, eles são compostos dos miofilamentos de actina, esses enviam sua cauda para a parte do centro e fazem a conexão da cabeça para as partes de extremidade. Essas extremidades ficam próximas dos sítios de ativação da actina, os quais, em relaxamento, estão protegidos pelo complexo troponina-tropomiosina. Bacana? Então, aqui, mais uma vez, a conformação. Quando o músculo está relaxado, nós temos a conformação do sarcômero, ele fica extenso, e nós temos os discos Z separados, e há algumas partes em que nós conseguimos observar com certa facilidade os filamentos de actina separados do centro do sarcômero, ou seja, da zona H. Uma vez que esse sítio de ligação ele é exposto, ou seja, esse sítio de ativação da actina ele é exposto, e a cabeça da miosina se conecta, pensa que são várias cabeças conectadas. Então, o que acontece? Aquela parte energizada da miosina, pela quebra do ATP, ela vai se conectar a esse sítio de ativação e ele vai fazer o quê? Vai deslocar o sarcômero aqui, nesse caso aqui, vai deslocar essa parte da actina para a parte interna do sarcômero, fazendo essa movimentação. E então, no momento do músculo contraído, a zona H e a banda I encurtam e a banda A permanece com o mesmo comprimento. Então, zona I e zona H encurtam. Por quê? Porque traz esse filamento de actina para o centro, gerando encurtamento da parte da parte contrátil da nossa musculatura, ou seja, do sarcômero, mas a zona H, a zona A, ela se mantém com a mesma conformação. Então, se perguntar quais as zonas que apresentam encurtamento durante a contração muscular, são as zonas H e a zona H e a banda I que se encurtam, mas a banda A permanece com a mesma extensão, mesmo comprimento. Beleza? Aqui para vocês só uma explicação da titina e da nebulina, que são proteínas, como eu falei, acessórios gigantes que vão manter a conformação, acompanham os filamentos finos, né, de actina, prende-se ao disco Z, então mantém a conformação dos sarcômeros de acordo com como eles são, não permitindo essa disposição aleatória dessas fibras, desses miofilamentos. Beleza, até aqui então a gente viu toda a parte de histologia muscular. Agora a gente vai entender como essa histologia é importante para que ocorra quimicamente e fisiologicamente o processo de contração muscular. A contração e o relaxamento do músculo esquelético. Para que exista contração muscular, é preciso que seja enviado um sinal químico, ou seja, que seja enviado um sinal elétrico, porque os canais de cálcio que vão liberar o neurotransmissor, que vai gerar a despolarização, que vai gerar a contração muscular, eles são canais dependentes de voltagem, ou seja, eles precisam atingir uma determinada voltagem para que exista abertura e que ocorra o que a gente viu já um pouquinho anteriormente, a difusão facilitada de uma determinada molécula. Portanto, nós precisamos que chegue um potencial de ação muscular, que nada mais é do que um sinal elétrico para a contração muscular, transmitido por um neurônio motor ou um motoneurônio, como eu gosto de dizer. Esse potencial de ação muscular, então, esse sinal elétrico, que ele vai vir do sistema nervoso central, de alguma parte da medula, vai trafegar pelos nossos pelos axônios, por meio dos motoneurônios, e vai carregar essa informação até um local que a gente chama de fenda sináptica. A unidade motora é o único, ela é formada por um único neurônio motor, juntamente com todas as fibras musculares que ele estimula. E a estimulação do neurônio motor faz todas as fibras musculares que ele inerva se contraírem ao mesmo tempo. Quando a gente fala de músculos que são precisos, nós vamos ter uma unidade motora inervando poucas fibras musculares. Por exemplo, se a gente fala da contração dos nossos olhos, uma fibra muscular, um motoneurônio, ele vai inervar de 10 a 20 fibras musculares, porque ele precisa de alta precisão para poder inervar aquela musculatura. Já quando a gente fala de
partes musculares que vão realizar movimentos grosseiros, nós vamos ter um alto componente, uma grande quantidade de fibras inervadas por uma única unidade, por um único motoneurônio, por uma única unidade motora. Ou seja, no bíceps braquial, no gastrocnêmio, por exemplo, nós temos de 2.000 a 3.000 fibras unidades musculares inervadas por unidade motora. E isso é importante por que a gente entender? Porque isso também explica sobre essa questão da quantidade, da necessidade de controle dessas fibras musculares por especificidade do movimento, ou seja, por controle do movimento. Quando a gente fala de contração e relaxamento do músculo esquelético, nós temos os terminais axônicos que se aproximam, mas não tocam o sarcolema da fibra muscular. Ou seja, vocês vão ver nas imagens seguintes que os terminais axônicos, aquele fim dos terminais dos axônios, eles apresentam uma parte que ela aproxima da parte muscular do sarcolema, mas ela não chega a tocar. Ou seja, o processo de transmissão do impulso elétrico, ele é feito por meio de sinapses, não encosta, não é direto, é muito pertinho, mas não encosta. Existe ali uma fenda, que a gente chama de fenda sináptica. Então, a gente tem a placa motora terminal, que é essa região do sarcolema que está próxima ao terminal axônico, e juntos esses formam a junção neuromuscular. Ou seja, é a junção entre a parte neural, o terminal axonal, o terminal axônico, e a placa motora terminal, que é essa parte muscular, ou seja, a parte do sarcolema, que vai comunicar por meio de sinapse para transmitir o potencial de ação até a fibra muscular. Então, agora vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Nós temos, então, o terminal axonal, o terminal axônico, por onde vem o potencial de ação, o impulso nervoso. Esse terminal ele é composto de diversas vesículas que vão conter o neurotransmissor que vai propagar esse sinal esse potencial de ação, que, quando a gente fala de contração muscular, é a acetilcolina, e vai existir a fenda sináptica, que é esse espaço entre a placa motora terminal, que é o sarcolema da fibra muscular, e o terminal axonal. Então, essa fenda, esse espaço que há aqui, esse espaço aqui mais ampliado aqui, esse espaço, ele é a fenda sináptica. E a junção, ou seja, essa parte entre o terminal axonal e o sarcolema, ou a placa motora terminal, é que a gente chama de junção neuromuscular. Para fins de entendimento, o terminal axonal também pode ser chamado de fenda pré-sináptica. E o terminal, e a placa motora terminal pode ser chamada de fenda pós-sináptica. Observem que nós temos as diversas vesículas aqui no terminal axonal, que, quando estimuladas, vão liberar esse neurotransmissor para o líquido extracelular, e esse vai se ligar aos receptores de acetilcolina, propiciando a abertura dos canais de cálcio, dos canais de sódio, e para que entre sódio para dentro da célula e para que o potássio seja eliminado para o líquido extracelular, alterando o limiar, ou seja, o ponto do limiar de ativação, de despolarização dessa fibra, tá bom? Então, aqui de forma mais próxima, né, aqui as vesículas que vão liberar por meio de exocitose a acetilcolina, para que ela se conecte aos receptores que estão na dobra juncional da fenda prosináptica e inicie o processo também, nesse caso, altere a conformação da ativação da bomba de sódio e potássio, ou seja, da liberação de potássio para fora da célula e sódio, lembrando que entra muito mais sódio do que potássio para dentro da célula, e isso vai alterar aquela faixa de despolarização da fibra, e uma vez despolarizada, essa vai propagar o sinal, ou seja, o potencial de ação para toda a fibra. Então, nesse momento que há essa propagação, vocês vão ver que no final o que acontece é o deslizamento, as cabeças de miosina vão puxar a quitina, fazendo que essas deslizem em direção ao centro do sarcoma e haja sobreposição dos filamentos delgados e espessos, onde as bandas I e as zonas H tornam-se mais estreitas e desaparecem, mantendo apenas a banda A com o mesmo tamanho. Por isso que é um mecanismo deslizante, porque elas vão deslizar aqui para o centro do sarcoma. Falando sobre a fisiologia da contração muscular, agora que a gente já entende o que é junção neuromuscular, o que é placa motora terminal, que é o mesmo que fenda pós-sináptica, que a gente entende que a terminal axonal
que é o mesmo que fenda pré-sináptica, a gente vai entender a fisiologia da contração muscular para fechar essa aula de hoje, tá? Então, o cálcio e o ATP são necessários para a contração muscular. Se a gente não tiver a disponibilidade desses dois compostos, a gente não tem contração muscular. E quando há o potencial de ação, o cálcio entra no sarcoplasma, então o cálcio liga essas moléculas de troponina, mudando a sua forma, liberando o sítio de ativação da actina, para que ela se conecte à miosina. Essa mudança promove a tropomiosina para longe do sítio de ligação de miosina e activa. Então, é como se isso aqui acontecesse. As cabeças de miosina hidrolisam ATP e tornam-se orientadas e energizadas. Para quê? Opa, vou ficar aqui mais ou menos, vou armazenar essa energia, porque se no primeiro momento aí liberar, a tropomiosina liberar, dá uma brechinha, eu estou indo lá conversar com a actina, que eu estou com saudade. Então, é isso que acontece. As cabeças de miosina, logo que o cálcio ele altera essa conformação, né, libera, então, no cálcio, no caso, o sítio de ligação da actina, as cabeças de miosina logo rapidamente ligam essa actina, formando as pontes cruzadas. Então, conecta aqui ao sítio de ligação. As pontes cruzadas giram em direção ao centro do sarcômero. Então, elas puxam os filamentos de actina para o centro do sarcômero. À medida que as cabeças de miosina se ligam ao ATP, as pontes cruzadas, esses se destacam da actina, portanto, voltando à conformação inicial. Beleza, eu expliquei para vocês, por cima, o que acontece. Desde a parte do sistema nervoso central, até a junção neuromuscular. Expliquei rapidamente o que acontece na parte da junção neuromuscular e expliquei o que acontece lá dentro do citoplasma, na parte funcional, na menor unidade funcional da nossa musculatura. Mas agora eu vou explicar para vocês, para a gente fechar essa aula de hoje, quais são as etapas e quais são os passos da contração muscular. Então, no primeiro momento, há um estímulo para a contração muscular, que ele é proveniente do nosso sistema nervoso central, muito provavelmente da medula, que vai viajar pelos axônios até chegar ao terminal sináptico do neurônio motor, ou seja, até chegar à fenda pré-sináptica. Nesse local, esse terminal sináptico ele vai abrir os canais dependentes de cálcio, e o cálcio extracelular vai passar por meio de difusão simples, por meio de difusão facilitada por esses canais de voltagem, para dentro desse local, para dentro desse terminal axonal. Logo que esse cálcio ele adentra esse terminal axonal, ele vai movimentar, vai facilitar a movimentação dessas vesículas e por meio de exocitose, essas vesículas vão liberar a acetilcolina na parte extracelular, na fenda sináptica. Uma vez na fenda sináptica, essa acetilcolina ela vai se ligar aos receptores de acetilcolina que estarão aqui bem próximos do sarcolema, da fibra. Essa acetilcolina ela vai alterar a conformação, vai gerar uma despolarização da fibra, uma vez que ela vai facilitar a entrada de sódio para dentro da célula. Então, o sódio vai entrar por meio de transporte ativo, por meio da bomba de sódio e potássio, vai haver a entrada de sódio para dentro da célula e a liberação de potássio. Lembrando que entra muito mais sódio do que sai potássio da célula. Logo que há essa entrada de sódio para dentro da célula, então, começa a aumentar o limiar até que chega ao limiar de despolarização da fibra. Uma vez que é atingido esse limiar de despolarização, esse potencial de ação ele vai viajar por todo, lembra que ele trafega pelos todos os lados da fibra, ele vai trafegar ao longo da membrana plasmática, ou seja, ao longo desse sarcolema, até acessar os túbulos T. Lembra que os túbulos T eles estão relacionados à parte externa da fibra muscular? Pois é aqui que vai entrar os túbulos T. Esse potencial de ação vai trafegar até os túbulos T, e como eles estão próximos aos retículos sarcoplasmáticos, esse potencial de ação vai alterar a conformação das proteínas que, no caso, elas ficam responsáveis por regular a entrada e a saída de cálcio do retículo sarcoplasmático, ou seja, eles vão alterar essa bomba de cálcio, vão gerar essa alteração da bomba de cálcio, que então vai possibilitar a liberação de cálcio para dentro do sarcoplasma. Uma vez que esse cálcio ele é liberado ali no sarcoplasma, naquele local próximo aos filamentos de troponina, esse cálcio ele tem forte atração pela troponina e pelo complexo troponina e tropomiosina. Eles vão se ligar à troponina e à tropomiosina, e aí ela vai liberar o sítio ativo da actina. Nesse momento, a miosina, que já vai ter hidrolisado o ATP, ou seja, quebrado o ATP e armazenado essa energia, vai se ligar ao sítio ativo da actina e vai gerar essa contração para o centro dos sarcômeros.
Após essa movimentação, o cálcio citosólico é removido por transporte ativo para o retículo sarcoplasmático. Por quê? Porque tem essa menor concentração naquele local, então vai ser transportado de volta para o local que ele estava, e há um bloqueio novamente dos sítios de ligação de miosina feito pela tropomiosina restaurado, e a contração termina e as fibras musculares relaxam, no caso, voltando à conformação inicial. Eu sei que é muita coisa, mas para esse vídeo, volta quantas vezes for necessário, repete, 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 para, lê cada passo a passo, porque não tem erro. A partir do momento que você começa a assimilar esses conceitos, fica muito mais fácil, tá bom? Então, é isso que vai acontecer de uma forma geral. Aqui um resuminho que eu encontrei na internet, eu achei muito bacana, então vou ler ele com vocês, porque é mais uma forma de vocês fixarem. Então, aqui nós temos o neurônio motor, que é por onde chega o potencial de ação. Mesmo neurônio motor, nós temos vesículas que possuem acetilcolina. Esse potencial de ação vai facilitar a entrada de cálcio, que vai, por meio de isocitose, fazer com que essas vesículas cheguem até o terminal axonal e libere da fenda pré-sináptica para a fenda sináptica acetilcolina. Lá na fenda pós-sináptica, que é a placa, que está na placa, que é o mesmo que a placa motor, esses neurotransmissores, a acetilcolina vai se ligar aos seus receptores e ela vai, no caso, gerar uma abertura dos canais para entrada de sódio, saída de potássio, que vão alterar esse padrão, vão gerar esse limiar de despolarização da fibra. O potencial de ação, então, ele vai só parar aqui para a gente poder ver, vai abrir os canais de cálcio e de sódio. Os íons de cálcio provocam liberação de acetilcolina, que se ligam aos receptores na placa motora. A acetilcolina inicia a despolarização das fibras musculares, depois que ela chega a esse limiar de despolarização, viaja até os túbulos T, que vai alterar a conformação das proteínas reguladoras de cálcio, vai liberar do retículo sarcoplasmático cálcio, que vai ficar próximo às miofibrilas, e vai alterar a conformação dos miofilamentos e, por fim, depois da contração muscular, os sarcômeros. Os sarcômeros são formados por filamentos de actina, tropomiosina e troponina, e miosina, que ficam paralelos. Os sítios ativos da actina ficam bloqueados pela tropomiosina. Mas uma vez que há liberação do cálcio, quando ocorre essa despolarização e eles se ligam à troponina, isso muda a conformação da tropomiosina e expõe o sítio ativo da actina. A miosina, que não é boba nem nada, que possui a molécula ATPase, ela quebra a ATP e armazena essa ligação, armazena essa energia. Assim, a actina e a miosina se atraem e ocorre a fixação das cabeças e a ponte cruzada é formada pela energia do ATP que foi quebrada em ADP e um fósforo energizado. As porções das moléculas de miosina que projetam e ligam seu sítio ativo de actina e inclinam-se para a parte central, causando deslizamento da actina em direção ao centro da célula da miosina, ou seja, gera encurtamento desse sarcômero. Quando o deslizamento do sarcômero se encurta e quando todo sarcômero se encurta, ocorre a contração muscular. Para que essa contração cesse, então tem a molécula de ATP que vai voltar o cálcio para a célula, vai ocorrer, quando acaba a energia, vai ocorrer vai acabar vai cessar essa contração, essa atração entre miosina e actina, então a gente vai ter essa liberação desse sítio ativo, a troponina volta para o seu lugar, e lá na junção neuromuscular, a acetilcolinesterase vai degradar a acetilcolina para que se cesse, ou seja, para que pare o movimento até que chegue um novo potencial de ação. Beleza, pessoal? Então, o conteúdo da aula de hoje é esse. Eu sei que é muita coisa. Reveja os conteúdos. Mais uma vez, tem as referências bibliográficas aqui dispostas na descrição desse vídeo. E se vocês tiverem qualquer dúvida, se eu tiver falado qualquer conceito que é errado aí, vocês podem comentar e a gente vamos chegar no denominador comum, que a ideia aqui é promover o aprendizado de vocês. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e muito obrigada.